sabe que eu tenho aprendido nesses anos de casamento com Janine e também aconselhando centenas de casais por onde a gente passa, que não dá para ser feliz e ter razão ao mesmo tempo. Isso é uma máxima que ficou lógico para cada um de vocês, principalmente para os maridos. Você sabe que você precisa escolher se você quer ser feliz ou ter razão. Se tiver razão, vai dormir no sofá. Se escolher ser feliz e ficar caladinho, vai dormir na cama abraçadinho, uma delícia. Te aconselho a ser feliz e abrir mão da razão. Tá bom? Porque tem gente que não entende isso, né? O casamento, para quem não sabe ainda, quem tem menos de 5 anos de casado aqui? Gente, muita gente. Então talvez você ainda não tenha percebido, garoto jovem, começando a vida agora, que o casamento é feito de 2 pessoas, uma que está sempre certa e a outra é o marido. Então, se você não souber quem é você na relação, você nunca vai ter uma relação inteligente, né? Então não adianta tentar ganhar, a mulher está sempre certa, isso aí é lógico, né? Como diz um amigo meu, ele falou assim: Tiago, você sabe qual é a única diferença entre o homem casado e o presidiário? Eu falei, não, qual é? É que o presidiário tem direito ao banho de sol aos sábados, né? O marido ultimamente não está podendo nem sair para nada, tá difícil. E falando sobre ser feliz e ter razão, você tem que lembrar o seguinte: daqui a pouco nós vamos falar sobre sabedoria, que é um dos pontos. O homem sábio é aquele que, quando erra, reconhece os seus erros. Esse é um homem sábio. Aquele que, quando erra, não tem medo, não tem dificuldade de ir lá e reconhecer seu erro. Agora, o homem que reconhece o seu erro, mesmo quando está certo, esse é casado. É um homem casado. O casado está certo, mas ele reconhece o erro. Quando a mulher vem para cima, ele reconhece. É uma diferença entre o homem casado e o homem sábio. O homem sábio, ele reconhece o que errou. O casado, até o que não errou, está assumindo culpa, né, irmão? Para resolver rápido. E o que nós vamos falar agora, logo no nosso 6º ponto, qual é o ponto? O 6º ponto das 10 coisas que tem enfraquecido, que tem minado os casamentos, as famílias, é sobre a diferença entre marido e mulher. Quais são as diferenças? Para quem está anotando, dá um glória a Deus. Amém. Para quem está anotando, existem algumas diferenças, vou listar as principais. Primeiro, a diferença de gênero. Sexo masculino tem suas manias, sexo feminino tem suas outras manias e etc. Como, por exemplo, a mania de querer estar sempre certo. É uma coisa do sexo feminino, né? Nasceu com a mulher tem que estar certa, você não pode brigar com a mulher. Diferença de gênero, tá bom? Diferença de criação e cultura. Cada um foi criado de uma forma. Você já reparou que seu marido foi criado às vezes na roça, você foi criado na cidade, né? Aí seu marido, o papo dele é a galinha, é cuidar do cabrito, e você está querendo comprar o carro novo. E, gente, para que essa charrete é super na moda? O negócio está se usando lá na fazenda que ele foi criado. A diferença de criação e cultura, diferença de traumas pessoais. Eu vou dar exemplo de tudo, tá? Por exemplo, na minha vida e da Janine, tem muitas diferenças entre a gente em relação a traumas pessoais. E principalmente diferença de temperamento. Então você vai ter que, para conviver bem com a tua esposa, para conviver bem com o teu esposo, você vai ter que aprender a lidar com todas as diferenças. A diferença de gênero, diferença de criação e cultura, diferença de traumas pessoais. Cada um teve suas frustrações, suas privações na vida, e isso forma a mentalidade de hoje da pessoa. E a diferença de temperamento. Por exemplo, diferença de gênero. Eu não sei se você já reparou isso, né? Mas pelo menos lá em casa acontece. Na sua casa provavelmente não deve acontecer essas coisas, mas o homem nunca acha nada. Mas esses dias é impressionante. Eu estou lá no meu quarto, lá no closet, falei assim: amor, ela, oi, cadê meu terno preto? Tá aí. Eu falei, tá não. Aí ela grita lá: Tiago, se eu for aí. Eu falei: não, peraí, eu vou achar.
Aí fico 20 minutos revirando aquele armário, tira tudo, meu Deus, cadê esse terno? Ah, Satanás, sai daqui, deixa eu ver. Procura daqui, procura de lá e não acha o terno. Passa meia hora que eu revirei tudo, falei, pronto, tenho certeza que não tá aqui. Ô, meu amor, não tá aqui. Ela, peraí. Aí tu escuta aqueles passos vindo em sua direção. Aí ela entra no quarto, nem olha pro armário, olha pra minha cara, mete a mão dentro e fala, é esse aqui? Você é macumba, não é possível! Como é que você achou esse negócio? Estava na minha cara. O ser humano masculino, ele tem esse problema, né? Ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, ele não acha nada, tem vários problemas. Mulher não, mulher sabe onde é que está tudo, e aí começa as grandes diferenças de homem e mulher. Nós precisamos entender que mulher precisa ser tratada de uma forma e homem precisa ser tratado de outro, né? Se você assistir qualquer vídeo do pastor Maquianos, do pastor Cláudio Duarte, do pastor José Gonçalves, são homens que explicam muito bem isso, eu não vou me aprofundar nas diferenças de gênero, tá bom? Mas se você entender que naturalmente, tem gente que fala assim, pastor, ora por mim, eu estou na prova. Foi por quê? Minha mulher fala muito, pastor, fala, meu irmão, vamos trocar, para você ter uma ideia de como é que é, tá? Todo mundo está com esse problema. É um problema do sexo feminino. A mulher fala muito, mulher liga muito, mulher coloca chip para revisar teu celular, para saber onde é que você está. Estou jogando para ver onde que bate, né, irmão? Tem uma irmã que deu glória lá atrás. Então, e o homem já não tem essas coisas, né? A mulher tem necessidade, quando ela faz uma coisa, ela precisa ser autoaprovada naquele momento. Você precisa falar que ela fez bem. O homem não. Então, existem coisas que nós temos que entender que é a diferença de gênero. Eu não vou me ater a isso hoje, tá bom? Diferença de criação e cultura. Por exemplo, eu tive uma criação militar. Meu pai é militar. Então, a minha criação é pastoral militar. Olha só a minha complicação de vida, meu trauma. Meu pai, além de pastor das antigas, é militar. Então, meus colegas, até hoje, meus colegas de infância são os mesmos, né? Até hoje a gente é muito amigo, todo mundo. E quando a gente se encontra, eles ficam lembrando das frases que meu pai falava quando a gente era pequeno. Meu pai é militar, o pessoal dormia lá em casa, né? Os amigos da igreja, aquela coisa. Meu pai, 6 horas da manhã, acordava todo mundo, pessoal, vamos recolher o material. O material era roupa de cama, né? Aí a gente começava e agora... Ele tinha uns termos, olha, tá uma fânia hoje, tô na onça, ele tinha um negócio militar que ele falava, e a gente foi criado nisso. Minha esposa não, ela teve um outro tipo de criação. Eu fui criado com pai e mãe, minha esposa não. Minha esposa, quando tinha 7 anos de idade, o pai se separou da mãe. Tudo isso vai formando o teu pensamento de hoje, cultura, nível cultural, a forma como você foi criado, o envolvimento que você teve com Deus ou não na infância, na adolescência, tudo isso vai formando como você é hoje. Então você tem que entender a diferença de gênero, masculino e feminino, a diferença de cultura e criação que cada um tem, diferença de traumas pessoais. Cada um que está aqui tem um trauma, tem uma ferida, tem alguma dorzinha relacionada à infância. Você pode ter tido uma infância maravilhosa. Como esses dias a gente teve uma aluna no nosso curso de coaching lá em São Paulo, ela falou, meu pai é meu herói, meu pai não sei o quê, que, né, eu só falava do pai, o apóstolo César Belucci estava com a gente. Meu pai é isso, meu pai. No último dia que você tinha que dar um testemunho do curso, ela lembrou que quando ela tinha 7, 8 anos, o pai falou que ela tinha um cabelo duro, e até hoje ela não perdoou o pai. Então, olha que louco. Foi isso ou não foi? O pai era o herói dela, mas tinha uma coisa que o pai falou quando ela era criança, que ele deve ter falado brincando, claro, mas na cabeça dela entrou como formulou como ela se vê hoje. Isso é muito sério. Eu tenho várias coisas que eu tive que trabalhar na minha vida que entraram na infância. Como eu já ensinei para vocês no CID, as crenças limitantes que entram, quando falaram para você, você não pode, você é burro, você nunca vai conseguir nada, principalmente quando vem dos pais. Isso tudo forma completamente a forma como você interpreta o mundo hoje, o teu filtro mental. Se eu te xingo é uma coisa, se teu pai te xinga é outra coisa completamente diferente. O peso emocional é outro.
E na infância, você potencializa infinitamente mais qualquer palavra. Uma palavra que hoje, se alguém falar que você tem cabelo ruim, você não está nem aí, na infância vira um trauma. Se alguém te chamar de feio agora, você só reconhece que é a verdade. Mas na infância, você fica traumatizado. Então nós temos que reconhecer que cada cônjuge teve uma infância diferente, cada um carrega os seus próprios traumas. Então eu nunca passei por uma dificuldade financeira difícil. A gente nunca teve vida boa quando era criança, mas também não era difícil, era normal. Salário normal, pagava-se as coisas e se vivia. A minha esposa já teve uma vida diferente, já foi uma vida mais complicada. Quando o pai saiu de casa aos 7 anos de idade, ela perdeu duas coisas, que é um dos assuntos que a gente vai falar daqui a pouco. Ela perdeu a provisão, não tinha mais, a mãe teve que começar a trabalhar, correr atrás, fazer as coisas, né? Ela perdeu e perdeu a referência de herói. O pai dela era o herói dela. Ela até hoje ela fala de como o pai levava ela nos parquinhos, levava para viajar não sei aonde. Ela vai falando como era a infância e de repente aquele cara que era o herói resolve sair de casa e nunca mais volta. Como é que trabalha isso? Então, esse trauma ele gerou várias coisas. Por exemplo, como eu nunca tive dificuldades profundas na infância, se eu atrasasse uma conta de luz no início do casamento, para mim não era problema nenhum. Qual é o problema atrasar a conta de luz? Espera vir a segunda, a gente faz uma negociação e paga. Para ela era o fim do mundo, porque ela já teve uma vida instável na infância. Ela não queria casar e continuar com aquela instabilidade financeira. Então eu entendi que a diferença de trauma pessoal no passado, na infância, fazia com que ela interpretasse a dificuldade completamente diferente de mim. Eu via como algo que a gente vai superar, ela via como o fim do mundo. Por quê? Porque ela passou isso a vida toda, ela não queria continuar. Então reconhecer o trauma pessoal é muito importante. Tem pessoas que têm dificuldades sexuais hoje que são traumas do passado e nunca trataram. Dificuldades financeiras são traumas do passado que nunca foram tratados, nunca foram reconhecidos. Outra coisa interessante, quando a gente começou a namorar, quando a gente fez quase um ano de namoro, ela não tinha falado eu te amo ainda. E aquilo começou a me trazer um monte de pensamento, de complicações. Eu falei, como é que ela não fala eu te amo, gente? O que tem nisso? E tal. E eu perguntava para ela falou, não, olha só, eu gosto, mas só que eu não consigo falar, tem alguma coisa. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí a gente descobriu um curso na época chamava-se cura emocional, né, mas inteligência emocional na Argentina. A gente era namorado na época. Duro que nem um coco, irmão. Eu não sei nem como eu consegui dinheiro. Falei assim, você vai fazer esse curso. E mandei isso há 13, 14 anos atrás. E mandei ela para a Argentina ficar 21 dias. E eu lembro que meu pai falou assim para mim, você sabe que provavelmente você vai perdê-la, né, porque geralmente a pessoa volta diferente, seja para bom ou para ruim, e vai mudar o curso da vida dela. Você está no curso atual dela. No futuro, provavelmente, você não vai estar mais, ela vai voltar com outra cabeça. Eu falei, pai, seja como for, se ela não quiser mais ficar comigo, pelo menos eu ajudei ela a ser feliz. Isso para mim já é o suficiente. Aí meu pai falou para mim assim, você ama essa menina, você tem que casar com ela. Eu falei, não, eu já sei disso, desde a primeira vez que eu vi. Aliás, eu vou contar um fato para vocês aqui inédito. Primeira vez que eu vi Janine, tem coisas que eu só falo para ela, porque hoje mesmo de manhã eu falei para ela. Meu Deus, tem que segurar. Hoje de manhã eu falei para ela porque eu casei com ela. Eu falei, a primeira coisa que eu vi quando... eu vou casar com ela, só que eu só posso falar para ela isso. Aí, vou formar mais crente aqui para vocês. Primeira vez que eu vi Janine, eu olhei, eu entrei na festa da avó dela, que era da minha igreja. Ela tinha 15 anos, né, amor? Eu falei assim, olhei, eu estava com meu irmão Marquinho, falei assim, cara, Marquinho, vou casar com aquela menina ali. O Marquinho olhou, cara, tu tá desesperado mesmo. Primeira festa que tu já fala que vai casar. Eu falei, não, vou casar com aquela menina. E casei. Como é que eu sou um cara determinado, gente? E aí, uma coisa que... E quando ela voltou da Argentina, ela me escreveu uma carta.
Aí aquela carta, ela fez uma declaração de amor, falou que me amava, e que não sei o que, queria casar, marcou data de casamento, me pressionou, me botou na parede. Eu quero casar, falei, oba, vamos, tal. E o que mudou? O que mudou nela? O que mudou foi que ela começou a identificar alguns problemas. Eu lembro que uma das coisas que a gente chegou à conclusão, quando ela veio de lá, é que, como o pai dela a deixou quando ela era criança, ela achava que todo mundo que ela amasse iria deixá-la. É o padrão que se cria num trauma na infância. Eu amei meu pai era meu herói. Ele me largou? Quem me garante que um cara desse não vai me largar? Se meu pai me deixou. Quem está acompanhando? Então teve que ter um processo de reedição, coisas que eu já cansei de explicar aqui para vocês, de reedição, ou seja, sobrepor em cima de uma janela traumática, em cima de uma imagem traumática, em cima de um trauma na infância, trauma no passado, sobrepor uma overdose de coisa boa. Você não tem como apagar o passado, você só pode reeditá-lo, colocando coisas boas em cima da ruim. Isso é o que a neurociência já provou e está na Bíblia, já contei a história de Pedro, Jesus reeditando a mente de Pedro para vocês aqui. Então, foi isso que aconteceu, a gente começou a reeditar. As diferenças de gênero, até hoje a gente vai equilibrando. Diferença de criação e cultura a gente equilibrou nos primeiros anos. Diferença de traumas pessoais, a gente também resolveu. E agora entra a última diferença entre os cônjuges, que é a diferença de temperamento. Isso é muita diferença. Por quê? Para quem já fez curso de coach comigo, eu ensino sobre os 4 níveis de temperamento que todo ser humano tem. O ser humano ele é dominante, ele é extrovertido, ele é analítico, ele é paciente. Um desses 4 você é. Se você entende quem é você e entende quem é o teu cônjuge dentro desses temperamentos, você lida com a vida muito melhor. Porque tem gente que fala assim, gente, aquela pessoa é tão chata. Eu falei, não é chato, ele é analítico. O analítico é assim, ele gosta de fazer conta, de perguntar. O dominante entra para comprar o carro, o dominante é um explosivo, eu quero falar assim, rapaz, que Mercedes bonita, vou levar, que rodão, quanto é que é, não quero saber, vou levar. O analítico pergunta, quanto faz por litro? Eu posso ver um manual de instrução? O airbag foi fabricado na Alemanha, o vendedor fala, cara chato. Não é chato, ele é analítico. Estão entendendo? Não é o teu marido que é chato. Todo analítico é assim. O dominante. Agora, todo temperamento precisa de tratamento. Sem tratamento, os temperamentos sobressaem a personalidade e acabam te prejudicando. O dominante, geralmente, ele assume posição de líder, mas sem tratamento ele é inflexível, ele grita, ele se impõe. O extrovertido perde horário, não obedece ninguém, só quer ser um engraçadão para chamar atenção. O paciente é sempre indeciso, não faz nada, e não vê aí, e espera até muito acontecer. Então, por exemplo, quando eu fiz o SOR em 2011 em Miami, eu descobri que eu era dominante e minha esposa era paciente. Metade dos meus problemas ali começaram a acabar. Por quê? A gente não tropeça em montanhas, a gente tropeça em pedrinhas, em pedras. São os pequenos problemas que derrubam. Aquelas briguinhas pequenininhas. Aquelas briguinhas pequenininhas que te deixam sem falar 6 horas, 7 horas com o teu cônjuge, é quando o diabo manda uma segunda pessoa, uma terceira pessoa chegar, te convidar para ali tomar um negócio, é quando você recebe uma mensagem pela internet, é quando acontece alguma coisa para te desestruturar. E quando você vê aquele probleminha pequenininho está se transformando num problemão na próxima semana. Tá pegando aí, varão? Tem um lá que pegou. Depois a gente conversa no final, irmão. E é porque até é bom não confessar em público, a gente conversa mais depois. Então, presta atenção, se você não analisar, não identificar a diferença entre vocês, vai continuar o problema. Então, por exemplo, o dominante, ele odeia a indecisão. A paciente é indecisa. Aí ela chega para mim, amor, vamos jantar hoje? Falei, meu Deus, vamos. Aí eu fico de longe vendo qual roupa ela vai colocar, porque dependendo da roupa eu escolho a minha roupa e já sei quanto eu vou morrer no restaurante. Por quê? Pegou a bolsa nova com o sapato novo, já era. Tu vai morrer, não vai ter que ir para o melhor restaurante.
Aí tu já vai, não, apóstolo, já vai tendo noção, né? Fala, Jesus. Aí quando entra no carro, você está lá no carro. Vamos para onde, amor? Eu falei, não sei, você que me chamou para jantar, para onde você quer ir? Qualquer lugar tá bom. Tá bom. Aí eu... Deus está falando profundo aí, né? Qualquer lugar tá bom. Eu falei, qualquer lugar tá bom, então tá bom. Vamos para aquele mexicano que eu gosto. Não, tudo menos comida mexicana. Você não vai tomar banho! Porque eu estava quietinho lá, você que me chamou para jantar, e agora você não sabe para onde quer ir, e começa a briga. Isso antes de eu entender que ela é paciente, ela é indecisa, e eu sou dominante, eu odeio indecisão. Então agora a gente decide mais rápido as coisas. O que eu faço? Eu boto uma focinheira nela quando a gente sai. É forte, Brasil. Aí eu sei que hoje eu preciso ser mais direto nas minhas decisões. Se eu deixar muito para ela escolher, a gente não vai para lugar nenhum. Então, em vez de reclamar do temperamento dela, eu adaptei e melhorei. Pega isso. Em vez de você ficar reclamando do cônjuge, não, porque a vida dele foi difícil no passado, aí ele tem essas coisas. Porque ele é muito chato, ele faz conta de tudo, eu quero ser feliz, eu quero viver o hoje. Ele faz conta para ir no cinema. Pega... É forte. Pega isso e transforma para o lado ruim, bom. Tira o lado ruim e transforma para o lado bom. O cara que faz conta para ir no cinema é um candidato a ser rico. Usa essa inteligência dele, essa vontade de fazer cálculo para prosperar e não para reclamar que não está indo no cinema. Beleza, então vamos botar um objetivo nessa mão fechada aí, varão. E começa a escrever o que você quer. E analisa a diferença entre vocês de gênero, de criação e cultura que cada um teve, né? Você vê que quem foi criado no Rio de Janeiro e quem foi criado em Joinville e casa, vai dar problema. Cadê o Thiago Bonzi? Está aí. O Thiago desapareceu. É que o Thiago não é do Rio, ele é de Caxias, é um assunto à parte. É uma favela à parte, um negócio assim do lado. O cara é criado no Rio de Janeiro, irmão. E aí, né? Fala, mané. E vem para Joinville, todo mundo alemão. Culto no Rio de Janeiro, você marca 7 horas para começar 8h40, irmão. É forte. Aqui, se marcar 7 horas, é 7 horas. Então, existem diferenças de cultura, de criação, de gênero e de temperamento. Hoje, é claro, eu estou só te despertando para os tipos de diferença que vocês têm e que vocês têm que começar a identificar para poder começar a adaptar. Vai te ajudar, vai diminuir muito as confusõezinhas do dia a dia. Vai diminuir muito essas pedrinhas que trazem instabilidade para o teu casamento, para o teu relacionamento. Quantos casais eu já tratei? Que a mulher fala, o cara fala, olha, eu não estou aguentando mais. Essa mulher manda em mim. Essa mulher acha que eu não sei o quê. Olha, eu tenho medo até de apanhar. Esse dia o cara chegou todo arrebentado na igreja. Eu falei, o que foi? Eu caí. Eu sei. Pastor Manuel. Não posso dar nome, né? Tô brincando. Mas tem, porque a mulher é dominante e o marido, tadinha, é paciente. Então, olha só. Aí quando você vai conversar com a mulher, ela fala assim, meu marido é um banana. Não é que ele é banana, é que você é dominante, você quer tudo para agora, você quer, resolve! Ele é paciente. Ele quer aquele momento de reflexão. Calma. E aí você acha que ele é banana, não é banana, é paciente. Aí tem que equilibrar o temperamento. Ele não precisa ser ultra paciente o resto da vida. Ele pode equilibrar esse temperamento e você não precisa ser ultra dominante o resto da vida. Você pode equilibrar isso, senão é claro que vocês vão ter uma vida infernal. Vai ficar casado só para mostrar que está casado. Porque vai ser um saco dentro de casa. Ser feliz, querido, é uma decisão. É uma decisão. O que eu falo que escandaliza é o seguinte, não case por amor.
Por quê? Porque amor é um sentimento. Todo sentimento é passageiro. Aí você fala, mas o amor que eu tenho é infinito. No dia que ele errar, como o pastor Macanderson pregou sobre a graça, e no dia que não for favorável para você? Onde é que está o amor? No dia que você acorda com raiva. No dia que a pessoa fez o que você nunca imaginou que poderia fazer. Então, caso pelo quê, pastor? Case pela decisão de amar. É diferente. Porque quando você decide amar, não importa o que aconteceu, você tomou uma decisão. Decisões são permanentes. Então, uma escolha, você identificar a diferença entre vocês, a partir do momento que identificou, começar a tratar, a partir do momento que começar a tratar, começar a viver melhor. Quem durante esses minutos que a gente está falando já identificou um monte de coisa para mudar?